Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentia, teóloga por formação, e eu estou lendo para vocês o livro de Jó. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 20 do livro de Jó. Pegue sua Bíblia, pegue sua água, seu cappuccino, seu corote, seu champanhe, seu vinho. Não sei como você vai me acompanhar nesta leitura. Jó capítulo 20, o destino do malvado. Jó tem umas reflexões aqui bem reais, eu vou dizer assim. Vamos lá? Sofá se irrita, né? Sofá irrita-se contra Jó. Quem é Sofá? É um dos amigos de Jó. Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Eu vou ler para vocês aqui, ó, a tradução da Bíblia das Paulinas, feita pela Maria Luísa Almendra. Essa Bíblia, eu já falei para vocês, é das Paulinas, editoras Paulinas, tá bom? Se você quiser adquiri-la, você entra no site das Paulinas, das Livrarias Paulinas, e adquire o seu exemplar. É uma Bíblia de estudo, ela é maravilhosa, tem notas de rodapé explicativas, e assim você conhece um pouco mais profundamente este livro, que faz parte do conjunto de livros de sapienciais, de sabedorias da Bíblia, tá bom? Então, vamos começar? Então, Sofar de Naamat, Naamat é o local, é o lugar de onde ele é, de onde Sofar é. Então Sofá de Naamat respondeu e disse: meus pensamentos incitam-me a responder por causa da perturbação que há em mim. Ouvi uma censura que me insulta, mas meu espírito de entendimento responderá por mim. Quando não o sabes tu que, desde a antiguidade e desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, ou seja, a maldade de quem é perverso é breve, né? Uma maldade não dura, não perdura para sempre, tá bom? O júbilo dos perversos, ou seja, a alegria dos perversos, o gozo dos perversos é breve. Sim, gente, por que eu tô falando assim, o gozo? Tem gente que tem um orgasmo em fazer maldades contra outras pessoas, né? Às vezes aquele é o único prazer que elas têm, é fazer maldades, fazer fofocas, fazer intrigas, querer destruir a vida dos outros, né? Seja no trabalho, seja na vida familiar, enfim, tá bom? Então, essa alegria, esse júbilo do perverso é breve, não demora não, tá? E a alegria do hipócrita, ou seja, aquela pessoa que é falsa, dura apenas um instante, né? Ainda que sua altivez, ou seja, o seu orgulho, né? Ai, eu sou, né? Ainda que seu orgulho suba até o céu. Conhece alguém assim? Que tem uma altivez, às vezes porque nasceu em tal canto, porque, enfim, tem diversos tipos de altivezes, né, gente? Então, ainda que sua altivez suba até o céu, seja, né, alta, e sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco, desaparecerá para sempre, ainda que se julguem naquele instante como altivo, como, enfim, como poderoso, mas suba até as nuvens como o próprio esterco, desaparecerá para sempre, ou seja, não vai existir. E os que vivem e os que viram perguntam: onde está? Como um sonho voará, e ninguém o encontra. Fugirá como uma visão noturna. Os olhos
que o viram não mais o verão, nem voltarão mais a ver o seu lugar. Se seus filhos tratarão bem os pobres, e suas mãos restituirão seus bens. Os bens de quem? Os bens dos pobres, né? Seus ossos cheios de vigor da juventude, de sua juventude, morrem com ele no pó. Ou seja, todo aquele vigor que a gente tem na juventude, na hora de sermos sepultados, na hora que a gente morre, vai junto, né, e vira tudo pó. Se a maldade era doce, o que significa, como eu falei para vocês, às vezes tem gente que sente um orgasmo, um prazer com as suas maldades, em fazer maldades. Ou seja, então era como se fosse um doce na boca dessas pessoas, né? Se a maldade era doce em sua boca e ele a escondia debaixo da sua língua, isso é mostrando a questão da dualidade, de você usar máscaras, né? Às vezes você finge que você é uma coisa e você não é, finge que você é uma pessoa bondosa e de repente você não é, você é dúbia, né? Ou você é falsa, enfim. Se a guarda e não a abandona, mas a conserva em seu paladar. Você vê que ele trata aqui a questão dos sentidos, né? Do paladar, né? E esse alimento, como se fosse o alimento, como se a maldade fosse um alimento para os perversos, para os maldosos, tá? E esse alimento, em suas entranhas, transforma-se-á em um veneno de cobra, um veneno de narrage, um veneno de naja, um veneno de víbora, um veneno de serpente. Porque agora eu tenho que fazer um adendo aqui para vocês. Porque a serpente, ela tanto ela te cura, quanto ela pode te matar com o veneno dela. O veneno de serpente, ele é muito utilizado na medicina. Isso já vem desde os antigos. Tanto que lá no livro de Êxodo, quando os filhos de Israel começaram a falar mal de Deus, a serem rebeldes com Deus, e eles começavam a ter feridas, e depois Moisés clamou para Deus, e Deus disse que ele fizesse uma serpente de bronze, né? E pendurasse no madeiro, assim como Jesus ficou no madeiro. Sim, Jesus também foi uma serpente pendurada no madeiro, né? Para aqueles que olhassem para essa serpente, eles se curavam. Aqueles que criam, eles se curavam. E os que não, eles morriam na hora. Deus matava na hora, tá? Por conta da sua perversidade e tudo mais. E em João é utilizado esse texto né? E quando vocês virem o Filho do Homem ser levantado como uma serpente, ou seja, dizendo que para Jesus, que Jesus iria ser levantado como uma serpente. Isso significa, para aqueles que olham para Jesus, para aqueles que acreditam em Jesus, em todo o seu ensino, em todo o seu ensinamento, essas pessoas, elas se curarão, né? Elas não vão serem mortas, no sentido de elas não vão entrar na perversidade, elas vão ter um outro olhar diante da vida. Então, para aqueles que acreditam em Jesus, olhar para Jesus como uma serpente significa um antídoto, né, contra a morte, e é cura, né? Tem remédio de cura. Agora, para aqueles que não, a serpente também pode matar, né? O veneno da serpente pode matar, né? Depois eu vou falar para vocês sobre as simbologias de algumas coisas, inclusive da serpente, tá bom? Das narragens lá que existem nas Sagradas Escrituras, e existem também no mundo muitos símbolos que são utilizados, às vezes até frascos de perfume. Eu tenho frascos de perfumes que tem uma serpente, e depois eu falo para vocês o que realmente a serpente representa, mas ela representa a vida e ela representa a morte também, tá bom? Então, saiba dosar o veneno aí, né, da serpente, para que você não venha ser
morto, né? Não venha morrer tomando o veneno da serpente. Você mesmo pode ser uma serpente e tá tomando esse veneno achando que, né, você tomar um veneno, quanto às palavras, achando que vai prejudicar outros, mas na verdade quem se prejudica primeiro é você, né? Você primeiramente toma esse veneno da maldade, né? Então tem que ter atenção aí. Então, olha só, ele diz aqui, se aguarda e não o abandona, ou seja, se você guarda aquela maldade e não abandona, mas conserva em seu paladar, né? Esse alimento da maldade, em suas entranhas, transforma-se em veneno de cobra, veneno de narragem, veneno de víbora. Bom, então, por quê? Vai te causar estresse, vai te causar, vai aumentar o teu cortisol. Então, aquela raiva, aquela mágoa, aquela maldade que existe às vezes em todo ser humano, se não souber dosar, pode se transformar assim em veneno para si próprio, tá bom? Engoliu, aí ele diz aqui, ó, engoliu riquezas, mas as vomitará de seu ventre. Ou seja, engoliu riquezas, mas vomitará. De seu ventre, Deus as fará expelir. Ou seja, o próprio Deus vai te fazer expelir tudo isso, né? Sugará o veneno das víboras e as línguas da serpente o matará. Vocês sabem que existem muitos cosméticos também, né? Feito à base do veneno de serpentes e eles são caros, são caríssimos. É assim, tudo de mil reais em diante, né? Não verá correr as torrentes ou os rios, nem os ribeiros de mel e de coalhada. Lembram da terra que emana leite e mel? Aqui ele já usa, né, outra palavra, ele fala coalhada. E continuando, restituirá o lucro e não o engolirá, e não gozará de toda a riqueza acumulada, porque oprimiu e desamparou os pobres. Ou seja, não é que você não possa ter riquezas, você pode ter e deve ter riquezas, mas você não pode ser injusto, você não pode ser maldoso com os teus funcionários, com os teus pobres. Pobres todos nós teremos, todos nós temos uma cota de pobres para cuidarmos, principalmente quem tem bens, quem tem uma vida bem administrada, sim, tem a sua cota de pobres para cuidar. Por que eu estou falando isso? Porque se você é um grande empresário, você precisa dos seus funcionários e geralmente os seus funcionários, eles não são tão ricos assim, eles não são empresários como você. Então, você está assim, não, você é o Abel. O que significa Abel? Abel é o justo, aquele que vai administrar, que vai ser o justo, né? Os pobres são o Abel, né? Você vai ter que cuidar desse Abel e não matá-lo. Você será o Caim. Sim, Caim significa aquele que administra, é o administrador, aquele que possui bens. Então, não faça como Caim, lá no livro de Gênesis, que ao invés de cuidar do seu irmão, do seu pequeno, ele simplesmente o matou. Então, não mate o seu funcionário fazendo-o trabalhar aí de domingo a domingo, sem ter uma remuneração justa, né? Você sabe que ele também necessita de cultura, ele necessita de educação, ele necessita de saúde, ele necessita de descanso, tá? Isso também porque um funcionário, um empregado, um trabalhador descansado, ele também vai produzir muito mais para você, né? Então, é isso. Lembre-se, não se faz um mundo sozinho, né? Não se tem uma empresa ou um estado ou até uma família sozinho. É sempre um conjunto de pessoas que se ajudam mutuamente. E é muito melhor quando a gente soma na vida das pessoas, tá bom?
Então, olha só, ele continua aqui dizendo, né? E não gozará de toda a riqueza acumulada, porque o oprimiu, o desamparou e desamparou os pobres. Cada pessoa tem muita gente que tem, sei lá, milhares de empregados. Esses são os seus pobres, que você tem que cuidar, né? E roubou a casa e não edificou. Ou seja, quando você rouba, você não edifica, você não constrói a sua própria casa, né? Seu ventre não reconheceu sossego, não se porá em segurança com a sua ambição. Ou seja, porque se tem muitos pobres nos lugares, no seu país, na sua cidade, pode ter certeza que vai ter roubos, vai ter muitos roubos, né? Quando um lugar não tem pobres, por exemplo, você vai para a Europa, vai para a Finlândia, vai para, sei lá, até Moscou, esses lugares assim. Agora já existem os pickpockets, né? Mas você tranquilamente, se você tem iPhone, você anda na rua, não tem problema nenhum, dificilmente alguém vai te roubar. Você anda com a sua bolsa, né, de forma mais tranquila, digamos assim. Muito diferente em alguns lugares aqui, né? Então, depende muito do lugar também. Mas aonde existe injustiça, existe pobreza, existe roubo, tá? Então, é isso que se fala também aqui. Então, olha só, do seu ventre não reconheceu o sossego e não se porá em segurança, ou seja, você não está seguro, né? Precisa de ter 50 seguranças, 20 seguranças, sei lá, né? Eu tô falando, ou então, se você vive num prédio, você precisa ter uma portaria 24 horas cuidando das tuas coisas e ainda assim você não tem segurança de verdade, porque se acontece de entrarem, sabe? Então, quer dizer, você não tem esse sossego, né? E não se porá em segurança com sua ambição. Nada resta para a sua vontade de comer, pois nada sobrará de seus bens. Isso é Jó já analisando tudo que vai acontecer conosco, né? Quando a gente se for daqui, tá bom? Se for embora, morrer mesmo. É isso que ele tá falando aqui, né? Jó não, é o Sofar. Em plena abundância ficará angustiado, ou seja, quantas pessoas que possuem bens, acumulam tantos e vivem numa infelicidade, eles não conseguem ter, eles não conseguem ter uma felicidade plena. Pode ter o avião que tiver, pode ter a casa, a mansão mais luxuosa, as roupas de grife, os perfumes, bolsa, comida, pode ter a família ali, mas ele não está tão satisfeito com a sua vida, né? Ele diz assim, em plena abundância ficará angustiado. Toda a sua força, toda a força da miséria virá sobre ele. O que é a questão da miséria? Mesmo ele estando rodeado de coisas, ele se sente um miserável, né? Vem aquela miserabilidade do ser humano, da sua existência e tudo mais. Cadê? Deixa eu ver aqui onde eu estava aqui. Da sua miséria virá sobre ele. Mesmo que ele esteja enchendo a barriga, né? Quantas vezes tem pessoas que de repente tem tudo, mas está em depressão, tá deprimida, tá, enfim, tá com problemas existenciais terríveis, né? Tá ansioso, né? Ou vive no passado, na depressão, ou vive no futuro, na ansiedade, mas nunca no aqui e no agora, né? Ele diz aqui: Deus mandará sobre ele o ardor de sua ira e a fará chover sobre ele quando estiver comendo. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ou seja, não adianta fugir, porque de uma forma ou de outra você vai ser perseguido, você vai ser capturado, né? Uma flecha sai-lhe pelas costas em um relâmpago, ou seja, a questão da traição, né? Em um relâmpago sairá
de seu fígado. Nossos fígados tem a nossa emoção também, a questão da raiva também passa pelo fígado, né? Por isso que você não deve ter raiva, porque senão você destrói o seu fígado, tá bom? E sobre ele passarão os terrores, está-lhes reservada toda a escuridão, né? Toda a treva. Um fogo não ateado o consumirá. E o que restar da sua tenda, da sua casa, será desfeito. Os céus manifestarão sua iniquidade, ou seja, o céu manifestará a sua injustiça. E a terra se levantará contra ele. Um dilúvio arrasará sua casa, com as torrentes de dia, no dia de sua ira. Gente, isso aqui são as questões climáticas, tá? Então, vai acontecer também tudo isso, essa questão do dilúvio, das chuvas, tudo isso são cíclicos e acontecem na nossa vida, tá bom? Espero que não na sua nem na minha, mas muitas vezes você vê por aí as notícias de casas devastadas por causa de tempestades, chuvas, de tsunamis, enfim, essas questões climáticas, né? Esta é a sorte que Deus reserva aos perversos. Tudo isso aqui que foi falado é reservado aos perversos. E a herança é a herança que Deus lhe destina. Então, que não sejamos participantes desta perversidade, que nós não sejamos os perversos dessa narrativa, né? Dessa narrativa na voz e no pensamento de Sofar, né? De Naamate, que é esse amigo de Jó. Gente, aqui eu termino o capítulo 20 do livro de Jó. Nós já estamos praticamente na metade dessa grande narrativa poética do livro de Jó. Eu acredito que nós estamos aprendendo bastante coisas aqui com Jó, né? E lá no final a gente vai ver o que Deus reserva aos justos. Então, que possamos acolher essa narrativa de Jó como pessoas justas, né? Que possamos ser justos para conosco, para com aqueles que trabalham conosco, para os nossos familiares, para os nossos cônjuges, né? E todos aqueles que de alguma forma se relacionam conosco, né? Nós vivemos num mundo de relações, sim, assim como a nossa relação com Deus, nós também nos relacionamos conosco mesmo e com o outro, com o próximo. Esse próximo pode ser o patrão, pode ser o chefe, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser, enfim, aquela pessoa que você encontra na rua. Então, tudo refere-se a relacionamentos, tá bom? E que a gente não seja esse perverso que foi colocado aqui e que a gente não receba todas essas maldições, toda essa ira de Deus, né? Que é destinada aos perversos. Que possamos estar diante de Deus como justos, pessoas justas, não importa em qual religião você esteja. Eu não falo aqui sobre religião, eu falo aqui sobre narrativas e espero ter ajudado você a descobrir os tesouros que existem nessas narrativas bíblicas, porque essas narrativas bíblicas, elas são tesouros, sim, do eterno para as nossas vidas. Assim como é para minha, eu acredito que seja para a sua também. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, o tempo de vida de cada um de vocês. Compartilhem esse conteúdo, para que haja engajamento aqui nesse canal, que ele cresça. Eu sei que ele está crescendo a cada dia. Acionar o sininho das notificações e até a próxima. Eu volto com o capítulo 21 do livro de Jó. Tchau, tchau. Bom domingo!